Olá, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho gripada, estão percebendo pela voz, mas eu vim fazer um vídeo com mais recomendação de filmes. E dessa vez são 5 filmes, de gêneros diversos. O último que eu fiz foi de suspense, eu espero que vocês tenham gostado. E o primeiro que eu vou recomendar hoje para vocês que estão em casa, deitadinhos, procurando um filme ou esperando alguma recomendação, a minha primeira é Mil Vezes Boa Noite. Esse filme é muito bonito. Ele é estrelado pela Juliette Binoche, que é aquela atriz francesa. E o que é interessante nesse filme, ela é uma, ela é uma fotógrafa de guerra, na verdade. Ela é uma fotógrafa que ela vive fotografando pelo mundo, mas ela tem marido e tem 2 filhas que ficam em casa. Ele é um biólogo e é ele quem cuida das filhas, são um adolescente e uma criança. E ela vive viajando pelo mundo e existe um drama nesse filme. Qual é o drama? É o papel dela de mãe, porque assim, como ela viaja muito e os lugares que ela vai são lugares que está acontecendo guerras, existe uma preocupação da família. Oi, meu amor. Existe uma preocupação da família com a vida dela, né? Com a vida dela. Oi, a mamãe tá gravando. Com a vida dela. Então, assim, vai acontecer um fato nesse filme em que vai colocar isso em xeque. Ela tá filmando, fotografando mulheres no Afeganistão que estão se preparando, fazendo um ritual para. São mulheres bombas, no caso. Estão rezando e preparando o corpo, colocando bombas em volta para poder ser ativada depois, né? Que elas se explodem. Ela vai acompanhando toda essa preparação dessa mulher e vai no carro com ela. Só que vocês precisam assistir para saber o que vai acontecer. O que é interessante nesse filme é que todo tempo é questionado o fato dela ser mãe e deixar as filhas em casa com o pai para poder trabalhar numa profissão extremamente perigosa. Mas se a gente olha por um outro lado, que eu acho interessante a gente inverter os papéis, é que quando o homem ele sai de casa para trabalhar, sendo ou não numa profissão de risco, ele não é questionado, né? Ninguém questiona, mas ele está saindo de casa para trabalhar. Porque desde sempre é normal o homem sair de casa para trabalhar e custear sua família. Mas quando é a mulher que faz isso, principalmente quando a profissão dela é uma profissão de risco, e ela deixa os filhos em casa, com um homem ou com alguém para trabalhar, essa posição, essa escolha da mulher, ela é questionada. Vale a pena assistir esse filme é muito bom. Mil Vezes Boa Noite. O segundo é Ferrugem e Osso. É um nome um tanto estranho, mas o filme é maravilhoso. E eu fui assistir ele porque, assim, eu sou apaixonada pela atriz Marion Cotillard. Ela é aquela atriz, se vocês não sabem, ou não lembram, que interpretou, que deu vida a Edith Piaf no cinema. Que é um outro filme, se vocês não assistiram, corram, assistam. Edith Piaf, Um Hino ao Amor. Eu já falei desse filme aqui no canal. É um filme lindo. Então ela se destacou muito depois que ela interpretou a Piaf. Mas nesse filme, ela é uma treinadora de baleias. Tipo aqueles Sea World. E acontece um acidente com ela nessa apresentação que está tendo lá. E ela tem as pernas amputadas. É um filme dramático. Eu chorei nessa parte, assim, porque eu achei muito dramático. Ela é uma mulher cheia de vida, uma mulher linda, uma mulher que se cuida, uma mulher que ama o trabalho dela. E ela acorda, né, depois do trauma na UTI, sem as 2 pernas. E é uma cena dramática, né? Muito dramática. Então ela entra em depressão, porque a vida dela passa a ser ficar dentro do apartamento, dependente. É complicado, gente. Você tem saúde, de repente sofre um acidente e tem as pernas amputadas. Só que ela se aproxima do Ali, que ele é um boxeador, mas ele mora de favor na casa de uma irmã. Ele tem um filho de 5 anos, ele pensa em dar o melhor para esse filho. É um cara meio que um tanto que eu achei perdido. É bem garanhão. Vai aparecer cenas de sexo nesse filme, que ele se envolve com outras mulheres. Também vai se envolver com ela, mas ela conhece ele antes numa boate.
porque ele é segurança de uma boate que está tendo uma confusão e aí eles se conhecem. Quando ela está em casa com as pernas amputadas, ela liga para ele e ali começa todo um processo de amor. Ele parece ser um pouco bruto, eu acho, na minha visão, eu acho ele um pouco bruto, meio grosso, mas não, eles dois se completam. E não pensem que ela ficou uma pessoa frágil, que vai querer ficar deitada, esperando a morte, não. Vocês vão ver que assistam. A outra recomendação é o filme O Leitor. Esse filme, ele é bem... Como é que eu posso dizer? Ele não é um filme fácil de... Assim, muitas pessoas assistem ele e o criticam. Talvez não tenham entendido. É um filme sutil, não é um filme de romance meloso, não é um filme dramático que você vai chorar do começo ao fim. Mas nesse filme, quem está no papel principal é a Kate Winslet, aquela lá do Titanic, né? E ela é uma moça, né? Uma senhora, aparenta ter mais de 30 anos. Ela conhece um rapaz bem mais jovem num incidente. Ele passa mal na rua e ela o acolhe e cuida dele na casa. E depois que ele se recupera, ele vai embora. Só que depois ele volta e ali começa um romance. Ela é uma mulher mais velha, ele é praticamente um adolescente, né? Ele é um adolescente. O nome dela é Hannah. Eles passam todo um verão, ele se encontrando com ela e tendo sexo e tal. Só que antes do sexo, ela pede sempre que ele leia um livro para ela. Leia para mim. Aí ele senta e lê para ela. É por isso o nome O Leitor no filme. Ela não sabe ler, ela é analfabeta, por isso que ela pede para ele ler. Mas ele não sabe disso. Acho a Hannah misteriosa. De onde veio, com quem ela vivia, onde está a família dela, até porque ela mora sozinha. Certo dia, quando ele volta para procurar ela novamente, para aquela tarde de passar ali juntos, de sexo, de leitura, ela não está, ela desaparece. E ele fica transtornado, mas tem que seguir sua vida. Segue sua vida. E anos mais tarde, ele está estudando direito, o professor dele convida ele para assistir julgamentos de pessoas. Vamos assistir julgamentos. São julgamentos públicos, né? Tá os alunos e a pessoa que está sendo julgada. E nesse julgamento, quem é que ele vê lá? A Hannah. Né? A Hannah está sendo julgada porque ela participou de mais de 300 assassinatos no tempo do nazismo. Ela foi responsável pela morte de mais de 300 mulheres no tempo do nazismo, mulheres judias. E aí a gente fica sempre pensando, e eu fiquei sempre esperando que ele vá defender ela. Se levante dali e fale que ela não é aquele monstro que ele conheceu quando ele ficava conversando com ela, lendo para ela. Mas vocês também precisam assistir para saber se ele vai lá do auditório que ele está assistindo ela, se ele vai descer para defender e dizer, não, eu conheço essa mulher não é assassina. Ou essa mulher tem um lado bom. Fica difícil acreditar que ela tem um lado bom, já que ela é acusada de matar 300 mulheres. Mas assistam, ele é muito bom, é um filme sutil, é um filme inteligente, é um filme com diálogos muito bons, é um filme com a fotografia linda, a fotografia do filme é maravilhosa, maravilhosa. O filme é uma obra de arte, assistam, O Leitor. A minha próxima recomendação é o Madame Bovary. Eu não sei se vocês já leram o livro, eu li no tempo da adolescência. Eu tenho ele por aqui, mas eu nem achei para mostrar para vocês a capa. Madame Bovary, ele foi escrito pelo Gustave Flaubert. E na época que o Gustavo escreveu o Madame Bovary, ele lançou primeiro em folhetins, né? Ele lançava capítulos por capítulos, porque assim os folhetins antigamente eram as novelas de hoje, né? Então assim, ele lançava capítulo por capítulo, mas na época ele foi processado, o dono da editora também foi processado, e até o rapaz da gráfica que imprimiu os folhetins foi processado, porque esse livro ele foi tido como uma grande afronta à moral e os bons costumes na época. Então assim, por aí você já sabe que é um
um fato, um livro interessante. Se vocês não leram o livro, leiam. Mas quem não leu o livro, assistam o filme. Ele tá lá na Netflix e também é uma obra de arte. Madame Bovary, uma mulher à frente do seu tempo. Casou com um médico que a amava, teve filho, vivia numa casa muito boa, uma vida perfeita, mas faltava algo. E o que faltava, ela foi procurar. E ela começou um romance extraconjugal. Dali se sucedem vários encontros com essa pessoa. Para a época, isso era um, um absurdo. Hoje, uma mulher, quando trai alguém, né? Todo mundo desce o cacete na mulher, você imagina isso naquela época, como não foi. Mas vocês precisam assistir, que eu não vou contar o que acontece com Madame Bovary, se o marido dela descobre, se não descobre, se ela vai ficar com a amante, se ela não vai ficar. Assistam Madame Bovary, um clássico da literatura que está em filme e é maravilhoso. Tem várias versões, mas tem essa na Netflix, Madame Bovary. Eu mesma adorei e eu chorei também, tá? Madame Bovary maravilhosa. Uma mulher à frente do seu tempo que foi em busca dos seus desejos e das suas vontades. E não tem nada de errado nisso, né? É porque quando é uma mulher que vai em busca dos seus desejos, sempre é criticada. Mas assistam. A minha última recomendação é As Sufragistas. As Sufragistas. As Sufragistas tem a incrível Meryl Streep aqui nesse filme. Ela tá maravilhosa nesse filme. Esse filme mostra a luta das mulheres, dos movimentos feministas, a luta pelo voto, pela igualdade, pelo direito do voto. Esse filme vem bem a calhar no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, em que nossos direitos trabalhistas foram arrancados, em que a reforma na previdenciária está aí para acontecer, e não é bom. Esse filme ele mostra como as mulheres trabalhavam nas fábricas em condições insalubres, salários baixíssimos, não tinham direito à licença maternidade e não tinham direito ao voto. O que é interessante observar nesse filme, além do direito, da luta delas para ter direito ao voto, que a gente não votava desde antes, o nosso direito ao voto é muito recente. Eu até falei no último vídeo, que foi em 1932, se eu não me engano. Mostra os homens lá no parlamento. Tem uma cena do filme que eu fiquei puta da vida. Os homens no parlamento, eles ficam decidindo que as mulheres, elas não podem votar porque elas não têm intelecto. Elas não têm senso crítico, elas não têm intelecto para votar. Então, é surreal a gente imaginar isso hoje, porque hoje a gente tem esse direito. Mas imagine na época, como não era. Trabalhar horas e horas de exaustão. Elas sofriam muito. Tem cenas do filme que vocês vão ver que elas estão queimadas, os braços queimados, devido ao trabalho nas fábricas. Trabalham muito, ganham a miséria, tem que voltar para casa, cuidar dos filhos. É toda uma problemática que existia naquela época, e há também a forma que o patrão trata elas na fábrica. É uma coisa que não dá para acreditar, gente, que aquilo existiu. Agressão verbal, agressão sexual, muitas eram abusadas sexualmente dentro das fábricas. Então, assim, foi um direito ao voto que foi conseguido por causa dessa luta. Hoje eu tenho direito de votar e você tem. E tantos outros direitos que nós temos. Os direitos trabalhistas, é o direito a ter o seu filhinho e ficar em casa, ficar recebendo seu dinheiro e ficar em casa. Direito a largar mais cedo por amamentar. Então, assim, todos esses direitos que hoje você tem, que eu tenho, foi conseguido lá atrás, com muita luta, com muito sangue, com muita luta mesmo. Então, assim, é um filme que vale a pena vocês assistirem. Ele é forte, sabe? É uma crítica e é uma força. Quando a gente assiste esse filme, dá uma força, sabe? Porque são as nossas ancestrais que nos deu tudo que a gente tem hoje. Então, assim, são as minhas recomendações de hoje. Mil vezes boa noite, Ferrugem e Osso, O Leitor, Madame Bovary e As Sufragistas. Façam aquela panelinha de pipoca, tá? Tomem com suco ou com água, sei lá. E assistam. E se vocês gostaram do vídeo,
Curtam, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos nas suas redes sociais, ou com seus amigos, ou com seus familiares, e deixem nos comentários se vocês já assistiram alguns desses filmes que eu recomendei. E se vocês assistiram, o que vocês acharam? Eu vou continuar assistindo um filme que eu tô vendo aqui, Van Gogh, Com Amor Van Gogh. É lindo. Faz jus ao gênio que ele foi. Tchau!